Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Pratique Francês Sababian. Hoje quero falar para você a respeito da diferença entre estudar e aprender. Há uma diferença aí. Então vamos falar a respeito de estudar primeiro. Estudar é o que a maioria faz. Ela pega um texto, por exemplo, um texto em francês e se familiariza com esse texto, né? Vai procurar as palavras que não conhece no dicionário, vai ver as regras gramaticais, vai começar a entender a estrutura ali daquele texto e se familiariza com esse texto. Conhece tudo sobre ele, entende o contexto. Então, se por um acaso você estudou esse texto hoje e amanhã alguém te pergunta a respeito desse texto, né, como se fosse uma prova, eu tenho certeza que você vai muito bem, porque ainda está fresquinho na sua memória tudo que você estudou hoje, né? Então você vai muito bem a respeito de explicar alguma coisa a respeito desse texto, ou uma provinha, você vai muito bem. Mas eu acredito que daqui a 2 semanas, se alguém te perguntar novamente a respeito desse texto, provavelmente você não vai se lembrar de praticamente nada. Por quê? Porque você apenas estudou. Então, o primeiro passo, você tem que realmente estudar. Esse é o primeiro passo, você tem que fazer. Se familiarizar com o texto, procurar os termos, as palavras que você não conhece no dicionário e realmente entender o contexto ali, entender a historinha contada nesse texto. O segundo passo, que não é sempre que todo mundo faz, é o realmente aprender. Então, eu digo que é aprender, mas na verdade é absorver, né, o conteúdo aqui daquele texto. Então, como você faz para aprender e absorver melhor o texto estudado? Você vai treinar, você vai praticar. E é aí que você consegue fixar realmente o que tem ali naquele texto, né? Então, você vai praticar, você vai ler várias vezes. Se você tiver o texto e o áudio, né, desse texto, você vai ouvir lendo, que é um exercício maravilhoso que eu sempre estou repetindo aqui no Pratique Francês. Então, esses dois pontos muito importantes que são diferentes, né? O estudar e o aprender. Então, o estudar é o primeiro ponto, é o primeiro passo que você tem que fazer, que é se familiarizar com o texto, entender o que está dizendo ali, conhecer as palavras que você não tem ainda o conhecimento, né? Então, você vai procurar lá no dicionário, entender ali o contexto geral. E o aprender efetivamente é você praticar. Então, por exemplo, hoje você pegou um texto novo, você se familiarizou com esse texto, né? Você procurou as palavras no dicionário, você conheceu, entendeu o contexto. Ótimo. Amanhã o que você faz? Você vai aprender, você vai praticar, vai ler mais algumas vezes esse texto, vai ouvir o áudio, né, desse texto. E aí no outro dia, né, depois de amanhã, você dá mais uma lida nesse texto. Então essa é a prática, é você treinar várias vezes, é você praticar. E com essa prática, né, você vai fazer com que ele fique na sua memória com muito mais precisão, né? Ele vai ficar lá na sua memória de forma mais fácil, né? E quando você precisar se lembrar, ele vai voltar muito mais fácil. Se você realmente só estudar um texto, é o que acontece nas escolas tradicionais de idioma, né? Tem a lição 1, tem a lição 2, tem a lição 3, a gente nunca volta na lição 1. E é muito importante para você conseguir fixar, né, o aprendizado ali, as palavras novas, fazendo uma espécie de revisão. Então, o mais interessante seria, você fez a lição 1, então na outra semana você voltar essa lição e fazer uma revisão da lição 1. Então, você está praticando, você está treinando um conhecimento, né, um estudo que você já fez. Então, é mais eficaz o seu aprendizado. Então, tem essas duas diferenças aí entre o estudar e o aprender efetivamente. Então, você tem que fazer esses dois passos, né? Primeiro, estudar, e o segundo passo realmente é o aprender, praticando, treinando. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe com outras pessoas que gostam da língua francesa e te faço um convite. Entre lá no nosso blog Pratique Francês e baixe gratuitamente o meu e-book As 5 Etapas para Aprender Francês do Zero. E aí você vai com aqueles passos simples ali, iniciando o seu aprendizado. Tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Au revoir!